Boa- Bom dia. Eu ia começar com boa noite. Já pensou? Acho que não, ainda de ontem para cá continuou como se estivesse dormindo. Mas continuar dormindo. Por vezes a sensação que parece é essa, que a gente continua dormindo. Por que isso? Porque nós ouvimos por diversas vezes a descrição daquilo que seria o bom, o melhor, o iluminado, aquilo que seria o desejável. Mas, contudo, nós não fazemos. Isso não é simples. E quando eu digo nós, eu gosto de inserir nesse contexto um outro homem simples e muito determinado, que se chamava Saulo. E após, na estrada de Damasco, cair frente à luminosidade do Mestre que se fez presente aos seus olhos, ele dá uma guinada, ele muda a sua vida. E vamos encontrar nas cartas de Paulo um dos mais belos poemas, o poema que fala do amor, que sem ele nada seríamos. Belo poema, descrito depois por Renato Russo, na música Monte Castelo. E como nos toca ouvir falar do amor. E ele fala naquele momento com tanta propriedade, lembrando do Sermão do Monte. Quando nós vamos olhar isso, essa riqueza, e o Sermão do Monte é algo extremamente valioso, porque um outro homem também simples disse que se perdesse os livros de todas as bibliotecas, mas continuasse ainda o texto do Sermão do Monte, nada teríamos perdido. Então, isso me refere à ideia de haver uma essência na qual a gente busca fazer essa conexão, fazer esse contato. Mas, ao mesmo tempo, reside em nós a angústia. É essa angústia de olharmos e vermos que continuamos a tropeçar, continuamos a errar, continuamos a repetir determinadas coisas que já ouvimos centenas de vezes que não, como se nós estivéssemos adormecidos, dando boa noite em vez de dar bom dia. O adormecimento, ele nos leva a uma proposta de mergulho em si mesmo. Por quê? Porque quando nós dormimos, nós entramos em contato com a realidade dita como a verdadeira realidade. Porque ao dormirmos, nós desdobramos e em espírito estamos então a vivenciar não a dimensão física, mas a dimensão espiritual. Só que quando nós vamos olhar os descritos de Kardec, falando dessas duas dimensões, elas se coaptam, elas interagem entre si. Contudo, quando nós vamos voltando ainda à ideia da dimensão física e vemos o início do que foi lido, do que trata esse parágrafo, veja só, ele fala que se pedimos perdão a Deus, mas não perdoamos aqueles que estão à frente a nós, Deus não nos perdoa. Na realidade, ele começa a descrever que o perdão não é de fora para dentro, mas o perdão é de dentro para fora. E aí então se confunde essas duas coisas. Há algo para eu buscar ou o que eu tenho está aqui? Há uma dimensão que é a dimensão da verdade, que é a dimensão espiritual, ou esta dimensão também é verdade? Se nós formos olhar de maneira mais criteriosa,
vamos entender o seguinte: a dimensão física há o corpo, mas quem anima o corpo é justamente o espírito, a ponto de ser possível à mulher gerar um feto, e ele vir a termo e não continuar a vida, porque faltando-lhe o espírito, esse corpo não tem como dar continuidade. Ah, mas como foi formado? Pelo automatismo natural que há, que vai fazendo com que ele possa ganhar forma, mas não verdadeiramente ganhar vida. Então, o que dá a vida é o elemento espiritual. Ele é a essência. A dificuldade que nós temos de buscar lidar com isso, ela está na nossa pobreza de ampliar a nossa percepção para sentir o que é isso. E quando nós vamos buscar esses elementos, vamos talvez usar uma sinonímia que nos ajude. Um frasco de perfume. A gente consegue pegar, ele é sólido, está ali presente, qualquer um toca, eu posso bater na mesa e vai se perceber claramente que ele está ali. Dentro dele é um líquido com a coloração. E quando a gente olha aquele líquido, a gente diz que ali está o perfume. Quando a gente olha só o frasco, vai depender de ter alguma coisa dentro. Quando a gente olha que vê o líquido, diz ali há o perfume. Mas verdadeiramente o perfume é aquele líquido? Ou as características que a gente percebe naquele líquido? Não. Não é isso. O perfume é aquilo que quando você abre o frasco, ele exala. Impossível de ser visto. Possível de ser sentido. Mas ele é o que exala. Isso que exala é como se fosse o espírito. O líquido, o perispírito, elemento através do qual eu começo a perceber que ali há algo. E o frasco, o corpo físico. Se nós nos apercebermos a isso, e percebermos então que o essencial é invisível aos olhos, perceptível apenas ao coração. Então, nessa passagem, quando ele vai falar sobre o perdão, porque falamos da misericórdia divina, e ele vai descrever que o perdão não é um processo de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nós precisamos ter um alicerce para trabalhar com esse perdão. Por vezes, esse alicerce é descrito como a dissolução da culpa. Ou seja, acabe com a culpa e você se liberta para ir fazer o que é necessário. As fórmulas simples, nós já temos diversas. Mas afinal, de que culpa é que estamos falando? É porque eu bati no carro de Cecília e deixei amassado? Essa é fácil lidar. O que nós estamos lidando não é com essa culpa. É a culpa porque eu demiti o empregado que tinha 2 filhos para alimentar, mas só que ele brigou comigo? É essa a culpa? Qual é a culpa que nós estamos falando? Normalmente essa culpa ela vai estar presente no elemento com o qual eu iniciei essa nossa conversa, de que nós temos vários escritos, vários ditos, sobre o que seria necessário para sermos melhor, para sermos diferentes, para fazermos a diferença. E nós ainda permanecemos em múltiplos erros, tropeços, e é assim que se faz a nossa vida. Havendo essa culpa, um elemento fantástico, que é como se fosse possível não errar. Então, é uma imagem do que seria a plenitude do acerto, da perfeição. Não conseguimos enxergar a essência do perfume. É que só se acerta
quando nos permitimos errar. Não há como você sair da onde está, num passe de mágica, e passar então aquela posição assertiva, aquela posição de edificação, se você não se permitir o erro. Mas, Fernando, quer dizer que eu vou saber que está errado e vou entrar no meio da história? O que é se permitir o erro? É porque muitos continuam no mesmo lugar, com medo de errar. E o medo de errar, como o mantém no mesmo lugar, impede também de conseguir vivenciar a possibilidade de acertar. Eu não estou falando do fazer ou não, é manter-se na inércia por ter medo. É preciso que dentro de você haja um impulso que esteja lhe direcionando a construir algo que o seu nível de raciocínio atual descreva como melhor. Que o seu coração, usando a sinonímia do coração representar o sentimento, ele olhe para aquilo e perceba naquilo o melhor. Porque assim, tenha certeza que você poderá não estar fazendo o melhor ao olhar dos outros, mas estará fazendo o melhor ao seu olhar. E só vivendo que você conseguirá constatar o quanto esse dito correto é um tanto correto e um tanto incorreto. Há a necessidade de se pôr a caminho, de não ficar esperando que algo iluminado abra-lhe a mente, abra-lhe o coração. Não, a vida se faz naquilo que a gente tem aqui e agora. Não fique esperando nenhum elemento fantástico, não. Com o que você tem, imagine, se programe. Agora, há essa dificuldade nossa de nos programarmos, de parar um pouquinho para olhar a vida. Um amigo meu, um tempo atrás, a gente caminhando, ele estava falando comigo: Fernando, você está cheio de atividades. Você já observou como isso está ficando? Mas veja só, quando a gente está envolvido, a gente está envolvido, certo? E vai levando. Eu lembro disso quando eu fiz um AVC hemorrágico. Eu fiz um AVC hemorrágico há 7 anos atrás, e aí eu deveria ficar pelo menos 30 dias quietinho. Menina, quando eu saí do hospital, uma semana depois eu trabalhando tudo de novo. A necessidade de provar para mim mesmo de que eu era capaz. Então, por vezes, temos que olhar como estamos vivendo e fazendo. Não era só mostrar o que é capaz, ou entulhar-se de atividade, também uma outra forma fantástica de esconder de nós mesmos as nossas necessidades. Então a gente vai fazer tudo, só não aquilo que realmente é primordial e crucial para nós. E às vezes, para encobrir isto, que aí então está residindo a culpa, porque lá dentro você sabe que não está fazendo o seu dever de casa, aparece um olhar fantástico. Mas eu estou fazendo isso para ajudar fulano. Eu estou fazendo aquilo porque aquilo precisa de mim. E aí a gente doura a pílula para que ela tenha uma perspectiva diferente. Contudo, lembrando que eu estava citando que a realidade espiritual e a realidade material são uma só, porque quem vive essa realidade é um só, o Espírito. Esteja fora ou dentro do corpo. Porque não o tem enquanto corpo constituído, quando ele desencarnou, ou quando o tenha, mas esteja livre dele pelo desdobramento. Se a realidade é essa, então é este ser que está vivendo as suas angústias, este ser que está se abarrotando de coisas para não encarar a sua própria realidade, é esse ser que precisa da misericórdia. A misericórdia do perdão. É a misericórdia de entender que o que é que ele está priorizando?
Aí você vai dizer, não, Fernando, você está priorizando essas coisas que você faz aí, tudo, você cheio de coisa para fazer. Não, eu estou priorizando me esconder da minha dor. Me esconder do meu compromisso para comigo mesmo. E esse comigo mesmo é o juiz que irá me julgar quando fora dessa realidade eu estiver. Esse é o juiz. Porque ele vive intrinsecamente comigo. Mas espera aí, como é que alguém vive intrinsecamente com você? É porque eu sou espírito. Estou vivendo aqui mais uma experiência de aprendizado, como todos vocês. Imagine que esse que aqui vos fala, descrito como Fernando, com alguns apetrechos positivos, outros negativos. Os negativos conhecem melhor minhas filhas, que vivem comigo todo dia, e minha mulher Simone. Porque me já dizia minha bisavó, né? Vai comer 1 quilo de sal com ele para descobrir quem é a criatura. Então, conhece esses elementos. Essa criatura, com tudo isso, não sou eu. Porque eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha comigo. Eu, esse complexo de elementos, de aspectos, que constitui a possibilidade de um contato, de uma expressão, que a gente pode definir como a presença do ego. É esse que aqui vos fala. E esse que aqui vos fala, ele se protege. A gente chegou até aqui por causa do instinto de preservação. E, por vezes, encarar aquilo que a gente precisa é tão intenso que a sensação é destrutiva. Mas, Fernando, como? Alguns pulam do 15º, se jogam na frente do trem, tomam veneno, porque a vida ganha uma densidade tamanha de deixá-lo frente a frente com a ferida dele, se ele conseguir fazer esse jeitinho brasileiro que a gente faz, que é o jeitinho humano, que é tão ferrenho aquilo que ele vive, que em tudo que ele está, aquela dor aparece pungente, que ele então desiste de viver. Só que ledo engano, porque a vida não acaba, a vida continua. Então a ideia, o convite, de eu então me propor, não a ficar bailando em aspectos superficiais, mas eu começar a me envolver verdadeiramente com aquela que é a minha questão de vida, ou seja, o sentido para o qual eu reencarnei, ou seja, o mito que define o meu destino. Mas essas palavras todas são palavras muito complexas, começam a falar como se precisássemos ser psicólogo para fazermos todas essas coisas. E a ideia do Cristo, quando ele vem como exemplo, é dar uma luz. Dar uma luz para a gente. E essa luz que o Mestre Jesus traz, ficou clara naquilo que ele fala. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está escrito em São Mateus. É uma fórmula simples, mas tão difícil de executar por nós. Então, a esse chamado, ele vai falar do amor. Vemos o Cristo como a presença do amor, que é paciente, é benigno, tudo espera, tudo suporta. Não é bem assim. Quando ele chegou no templo, ele pegou aqueles tabuleiros dos vendedores e jogou tudo para onde? Para cima. Ele passou pela figueira e que estava fora da época de dar frutos e secou a bichinha. Então veja, não é tudo como a gente está vendo ali. Ah, Fernando, mas havia um propósito maior. Pronto. Se você conseguir entender que se havia um propósito maior nas ações do Cristo, há um propósito maior nas tuas ações. Encontre. Encontre, e aí você sairá do desespero,
você sairá da angústia do desencontro. Encontre qual o motivo maior para as suas atitudes. Quando você demitiu o funcionário porque brigou, qual era o motivo maior que estava por trás daquilo? Descubra. Porque esse motivo é a sua ferida. É essa ferida que você vai precisar tratar. Toda vez que você agride ao outro, naquela agressão está a revelação da ferida que há em você. Dê a essa ferida um sentido. Fernando, então você está falando que Jesus também tinha lá as feridas dele? Jesus era homem. Jesus era homem. Que Adenauer traz a descrição do Jesus homem e do Cristo mito. Jesus era homem. Então nós temos que nos assenhorar de nos assumirmos homens e buscarmos perceber o que há nesses elementos que nós apresentamos. Para quê? Para que a gente possa entender que esse mundo que nós vivemos não depende de nenhum ser iluminado que está fora do mundo. Depende do ser iluminado que está aqui no mundo, que somos nós. Eu apresentei no sábado da Semana Espírita uma peça com o título Sal da Terra. Quem não veio perdeu metade da encarnação, mas vai ter outra chance. Em setembro, outubro, a gente deve apresentar de novo. Mas teve uma coisa nela que eu gostei muito, o final. Porque o final da peça, aí se eu posso contar, entraram 2 crianças. E lógico que eu tinha que escolher o quê? Aquilo que mais representasse, certo? A amplidão do que eu posso enxergar no humano. Eu escolhi 2 mulheres. 2 mulheres. Porque talvez vocês representem aquilo que Saint-Exupéry dizia, o essencial. É invisível aos olhos, perceptível apenas ao coração. Era uma criança com menos de 10 anos e uma adolescente. E ela cantava a música de Jota Quest. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o mais velho, para o mais novo, alguém apaixonado, alguém medroso. E por que eu as trouxe? Porque é o seguinte, se nós queremos um mundo melhor, temos que sair da hipocrisia, da espera de um iluminado que vem não sei de onde, para assumirmos nós mesmos com o que somos agora, com o que temos agora, e ajudar a pegar essa semente, que foi a representatividade daquelas 2 meninas, e colocarmos ela dentro de um abraço. Porque se queremos encontrar um mundo melhor, temos que aprender a cultivar as sementes do amanhã. E a semente do amanhã são nossos filhos, nossos netos, os netos e filhos dos nossos amigos. É essa semente que precisa ser cultivada, que bem cultivada, trará um terreno, que quando nós retornarmos de novo ao corpo físico, nessa experiência, será um terreno diferente, porque nós plantamos. E aí está a misericórdia. É a misericórdia de acolher aquele que foi colocado em nossas mãos, sobre nossa responsabilidade. É a misericórdia de utilizar para com eles o perdoai 70 vezes, 7 vezes. Aonde nós estejamos a acolhê-los e não a julgá-los e condená-los. Mas entendendo que acolher não é também deixar fazer o que quer. Mas, Fernando, aí você começa a complicar. Começa a complicar. E aí, lá vai a gente errar de novo, porque a gente pesa a mão. Se você não se arriscar a errar, você não conseguirá acertar. Agora, se lembra aquilo que eu disse? O que é que está movendo o seu coração? E aí eu tenho uma história com minha mãe, Dona Iracema Alves de Oliveira. Eu morava numa rua, no Nó de Pau, Rua do Torpedo Araújo, um bairro pobre, similar a nessa favelinha que a gente tem aí atrás, e Dona Iracema pesava a mão, viu? Sapecava o negócio. E aí, lógico, somos irmãos, alguns com as rusgas, né? Porque batia, porque fez, porque aconteceu.
Eu não estou dizendo que o que ela fez, bateu, aconteceu, que é o correto ou é o incorreto, não é isso que eu estou julgando. Mas eu sei o que havia no coração dela. Passou de limites? Passou, algumas vezes mesmo, e não passou pouco. Mas eu sei o que havia no coração dela. E aí alguns dizem assim, você diz que estava no coração, mas quem tomou a porrada foi eu. E aí, não é a porrada física, é a porrada que ficou aqui dentro. E aí, mais uma vez, nossos pais envelhecem. E o envelhecer é o retorno a ser criança. E nós, às vezes, somos extremamente cruéis com eles. Estamos a cobrar deles aquilo que nós não conseguimos abrir o coração para fazer com nós mesmos. Sermos pais de nós mesmos. E sendo pai de nós mesmos, também cultivar naquele que retornará a bondade, o sentimento que queríamos ter encontrado. Esse mundo que nos espera, ele espera que a gente faça isso. Enxergue essa luz que há dentro de todos nós. Em vez de ficar buscando a luz em algum ser iluminado, essa luz está dentro de nós. Aquele outro que caminha conosco, seja Jesus, seja o faxineiro, ele está ali a nos impulsionar, porque nós só aprendemos na experiência. Então, façamos aquele exercício de assumir as nossas escolhas e olhar se estamos imbuídos de fato naquilo que reconhecemos como o melhor. Porque às vezes a gente vai vivendo como o bicho vai fazendo e nem sequer para pensar. Que aí eu volto ao nosso amigo Saulo, que converteu-se em Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Fernando, você nunca vai fazer nada que não lhe convenha? Não, eu vou fazer coisas que não me convenha para aprender que só depois eu entendi que não me convinha. Me convinha porque a experiência me era necessária, porque se não fosse necessária, eu não tinha escolhido fazer. Então, essa luz que há dentro de cada um de nós, essa luz, ela às vezes, sentindo-se ofuscada, e às vezes nós precisamos ser capazes de assumir, em vez de ficar buscando a iluminação lá de cima, assumir o nosso espírito, que naquela hora, o que consegue dizer é, para aqueles que caminham conosco, eu não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis? Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase, eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Para mim, é tarde demais. Quem escreve esse poema é a nossa amiga Clarice Lispector. E eu acho que isso é importante, porque a gente fica adorando uma iluminação que não é capaz de dizer o que há no nosso coração. Então, sem enxergar o que há no nosso coração, nós ficamos vivendo falsa verdade. É porque entra aqui no centro, começa a fazer palestra, se entulhar de aula de um monte de coisa, certo? Agora eu sou um ser melhor. Como? Tem coisas em mim que eram ruins e eu fui tirando. E será que não vai me fazer falta? Porque se os meus olhos hoje são pequenos e eu não consigo enxergar em plenitude o valor que as coisas têm, será que eu não estou literalmente tirando hoje o que eu vou precisar amanhã? Então, a vida nos convida a olhar para essa experiência e aí, sem buscar, querendo ser o grande ser iluminado, é a experiência do Espírito, vermos que naquilo que Jesus diz, que a misericórdia, que não deve ter limites, que deve perdoar, a gente dizer o nosso limite.
Só quer dizer o nosso limite sem descartar aquilo que não pode ser descartado. Porque, às vezes, quando aquilo que descartamos, ele com certeza se tornará necessário. E aí, o buraco que fica é o processo obsessivo que vamos estabelecer sobre o outro ao partir dessa vida. O buraco que fica é aquele que vai chorar, porque no dia seguinte, o pai ou a mãe estava teso em cima da cama e ele queria ter tido a oportunidade de dizer, eu te amo, mas não teve mais. Porque vivia tão preso às queixas e dores que não sabia fazer de cada dia o último dia, de cada hora o último instante, para não perder a oportunidade de plantar naquele terreno árido, que às vezes não é ainda capaz de dizer que é capaz de amar, como Clarice nos disse, naquele momento que eu estava aqui buscando ler, declamar. Mas que aquele terreno está ali ainda junto conosco, nós estamos perdendo a oportunidade de junto dele, dizer a ele o quanto amamos. E quando amamos, o quanto perdoamos, não lhe cobrando pelas faltas, mas entendendo que foi o melhor que ele podia nos dar. Mas podia ter feito diferente, se pudesse, tenha certeza que tinha feito. Porque, por exemplo, você ainda não consegue fazer diferente. Não é porque não quer, é porque não pode. É porque o querer é da boca para fora. E o querer só é poder quando é do coração para fora. E aí então, vamos perceber que esse Espírito é chamado a exercitar tudo isso. Naquilo que eu comecei aqui a falar, família. A família é esse ambiente que nos convida para enxergar quem somos. E por vezes a gente fica vendo a família como aquele ninho acolhedor. E aí, poxa, eu tomei tanta porrada, aquele ninho não me acolheu. Eu digo toda vez, eu admiro muito a Dona Iracema, porque ela me deixou nascer. Eu sei que na época dela, muitas não teriam me deixado viver, nas condições em que eu cheguei. Porque tirar a vida daquele que está no seu ventre não é algo incomum em nosso meio. Nós ainda não aprendemos a valorizar o que é a vida. Nós não aprendemos a olhar para o espelho e ver a nossa história como um presente de Deus, mas sempre como um sacrifício, um castigo, uma dificuldade. Então, a família é esse lugar, e é esse espelho que nos ajuda a nos olhar. Mas quando a gente fala família, a gente pode ampliar, porque família, vamos entender agora o elemento que o Cristo usou de maneira sábia, irmão. Ele nos chamou a todos de irmãos. Quando foram procurar ele, dizendo que a mãe dele e os irmãos dele queriam falar com ele, ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque na realidade, família, somos todos nós. Família somos todos nós, e aí então, temos os nossos vizinhos, que fazem parte da nossa família. Eu tenho uma vizinha que é interessante, Lu, eu tenho uma filha que é Bia, e ela gosta imensamente de Bia. E aí ela diz que, como é? Bia poderia ter sido filha dela. Ou seja, ela faz um vínculo com minha filha do maternal. Mas às vezes isso é verdade mesmo. Aquele ente querido que não veio com você. Por quê? Porque a fila anda. Certo? E está ali. E você tem por ele um afeto, um carinho, que é como se tivesse saído de suas entranhas. Tem uma amizade que é maior do que você tem com seu irmão. Porque a vida é um reencontro. E aí esses afetos é que nos fazem perceber justamente que a vida continua e nós nos encontramos, porque um coração atrai outro, e isso às vezes vai acontecer na nossa profissão, que também é uma outra família, que nos chama para uma experiência de comunhão.
Comunhão com aquele que trabalha com você, mas eu acho que é uma comunhão maior com aquele que necessita de você. Para você fazer daquele trabalho não o trabalho que reduz o outro, mas o trabalho que alavanca o outro. Mas como isso? É quando ele chega para falar com você, querendo jogar tudo em cima de você, e você olha e diz: um coração a querer lesar outro coração, é porque deve estar tão doente, sentindo tanta dor lá dentro, que não consegue enxergar que é um coração que também pulsa aqui dentro. E aí então, você olha para ele, em vez de escutar aquilo que os olhos podem ver, você escuta aquilo que só o coração é capaz de enxergar. E aí então, de fato, ele está sendo mais um dos seus múltiplos irmãos. Os amigos. Os amigos é outro elemento dessa grande família, e que nós às vezes não sabemos cultivar, porque queremos que eles estejam à mercê daquilo que nós queremos, justamente por estar próximo de nós. Já viu que quem está pertinho da gente, a gente quer que seja daquele jeito, que faça daquela forma. Amizade não cai do céu. Amizade é igual a uma flor de jardim. Aparece se você cultivar. Mas tem gente que parece que eu já nasci com aquilo. Foi cultivado em outras encarnações. E a pergunta é agora: quantas flores mais você quer colocar no seu jardim? Mas mais uma vez, se lembra que quando eu falei do filho, que era preciso acolhê-lo, e acolher não é fazer tudo o que ele quer? E eu brinquei, né? Mas, Fernanda, já fica complicado, porque como é que eu vou saber onde é que eu boto a mão? Ser amigo é isso. Se você só sabe dizer sim, você não está sendo amigo do outro, só está sendo amigo de você mesmo. Ser amigo é aquele que sabe dizer não quando é necessário. Ser amigo é aquele que sabe dar a opinião contrária ao que o outro espera quando é necessária. Ser amigo é aquele que é capaz de ser verdadeiro para com o outro, porque no seu coração esse ser verdadeiro não está o desejo de reduzi-lo, mas sim o desejo sincero de ajudá-lo. Mas, Fernando, eu já fui assim e o negócio não deu certo. Reavalie esse seu modo sincero de ajudar, porque às vezes o seu modo sincero de ajudar está sendo um modo sincero de pisar. Mas é difícil, é. Por isso que o Cristo não transformou os 12 que andaram, pelo menos, 3 anos com ele. Não se transforma o outro por mágica. A transformação só ocorre quando você se propõe. E aí temos os desencarnados como a família mais interessante. Sabe por quê? Porque como uma teia, eles estão em tudo que nós estamos. Porque como na peça tem uma criatura que diz assim, nós somos gente, e como gente, gostamos de nos relacionar. Então, aonde você está, aí também eu estarei. Então, essa rede toda, e a gente começa então a dizer, quando começa a estudar o Espiritismo, e aí o que é que eu vou fazer? Será que então eu posso rechaçá-los? Aí a gente vai lembrar Allan Kardec, uma das perguntas, como é que os espíritos influenciam na nossa vida? Ele disse: quiçá é eles que as direcionam. Então eu estou à mercê? Não, é porque essa rede da qual eles fazem parte, ela começa em você. Se você faz o exercício de Paulo, de buscar avaliar o que lhe é lícito e o que lhe convém, faz o exercício de Agostinho, de ao final de cada dia, olhar e perceber como você foi, e no que verdadeiramente você já é capaz de fazer a diferença, aí são esses espíritos que você vai estar atraindo para estar junto a você.
E aí, então, para isso é necessário que você permita uma mudança no seu olhar. Porque o nosso olhar, por vezes, só sabe ver uma coisa. Eu sou assim, pronto. Veja que isso é ignorância. É ignorância. No mínimo, você vai ter duas possibilidades de enxergar. Mas não são duas, são múltiplas possibilidades de enxergar. Então, se permita, porque é essa permissão que você se dá para olhar o mundo com outros olhos, enxergando de outra maneira, é que lhe dará o poder do Cristo, o poder do mito, mas na condição humana, que aí é você. Ele dirá aonde você pode o outro carregar, que às vezes a hora de carregar aquele velhinho é a hora de saber escutá-lo. A hora de saber lhe fazer carinho, mesmo ele resmungando, gritando, urinando a casa toda, deixando as fraldas todas sujas, jogando a comida no chão. E aí então é esse olhar que ele é capaz de fazer isso, que vai lhe mostrar que não há estrada obscura. Obscura a estrada só é enquanto você não se decidir andar. Porque quando você se decide andar, a escada é de luz. Porque tudo que você se dispõe a enfrentar, com o melhor do que você tem no coração, é certo, você irá superar. Porque é assim que nós temos evoluído a cada encarnação, podendo então deixar de fazer esses coraçõezinhos, que esse coração que espera que tudo seja mágico, que fica tão bonitinho, mas que quando as águas da vida vêm, o que é que elas fazem? Deixam tudo como verdadeiramente era, só você que imaginava. E aí quando você começa a olhar desse jeito, você às vezes vai achar que não tem mais tempo. Mas simplesmente para o espírito sempre há tempo. E talvez hoje seja o momento de você chegar em casa e dizer, inspirado em Jesus, é tarde demais, sinto, mas tenho que dizer a verdade, eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci, sinto cada vez mais, que alimenta um grande amor, não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão, tenho certeza, ainda te quero como sempre quis, estarei mentindo dizendo, não te amo mais. Essa seja para você a misericórdia do perdão, que Clarice Lispector nos primou tão bela, e o que o Cristo nos diz, foi por você, porque ele diz que se você tiver fé, do tamanho de uma noz, dirá a montanha mova-se, ela se moverá. E nesse sentido ele pede, através do exemplo, que transforme essa fé em algo que se materialize, que ganhe forma através de você, e você perceberá que quando você perdoa, a luz que se faz em você. E você entenderá que é essa luz que a oração de Assis, que está aqui, eu não vou ler, que todos nós conhecemos, e que termina em dizendo, ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, amar que ser amado, pois eu sei que morrendo, despertamos para a vida eterna, ela nos convida a um outro olhar. É esse olhar que nos faz transformar ideias soltas ao vento em atitudes, em ações. E é essas ações que nos permite ser pais de nós mesmos e guias do nosso viver, tendo misericórdia, a misericórdia do perdão para conosco, a misericórdia da impulsão em assumir, ir adiante e tentar. Porque só tentando nós conseguiremos lidar com as paixões, com a tristeza, com o desejo, os apelos que a vida nos faz, com as tentações. Conseguiremos lidar com as paixões, com o amor e o ódio. Conseguiremos lidar com a sensação de abandono. Conseguiremos lidar com a angústia. Conseguiremos lidar
com a perda também de quem foi. Tudo isso é comum a todos nós. Tenhamos misericórdia para conosco e para com os outros, porque com certeza, encarando tudo isso com misericórdia, conseguiremos perceber a grandiosidade do nosso ser, e aí então podemos entender que ela se faz sempre na relação. Por isso que você veio através de alguém e trouxe a vida a alguém através de você, porque esse Cristo que nos fala com o olhar, ele nos diz que há um sentido na cruz que precisamos carregar. Levanta, pega a tua cama e vai. E isso por quê? Porque é assim que todos nós evoluímos, enfrentando as dificuldades que nos são inerentes. E é assim evoluindo que nós conseguiremos ver dentro de nós a luz que aí já há. Basta você acreditar e usá-la para proporcionar a misericórdia aos que convivem com você, e aquele espírito que você olha de manhã cedo, quando levanta, bota-se na frente do espelho, e ele talvez seja capaz então de assim lhe dizer: eu acredito em você.